Amém. João 17, a oração de Jesus diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amém. Deixe sentar em nome de Jesus. A conhecida oração sacerdotal de Jesus, em que nós vemos uma profundidade tremenda na intercessão de Jesus pelos seus discípulos, em que também ele fala daquilo que ele veio fazer no mundo e da obra que ele consumou. Jesus aqui orou por quem? Pelos apóstolos? Não, até a própria oração depois vai dizer: eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em ti, que hão de crer na palavra, que hão de crer no nome. Como diz no verso 20, não rogo somente por estes. Então, Jesus orou por quem? Por mim, por você. Jesus orou por nós nesta missão tão tremenda. A oração dele é ouvida. A oração dele, a intercessão dele, escapa alguma coisa? Não. O Pai deixaria de atender alguma intercessão de Jesus? Não. Então, se nós andarmos segundo o que ele tem dito, estamos bem guardados, e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós estamos muito bem guardados. Jesus derramou o sangue por nós, viveu nessa terra por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia por nós, ele deixou orações e intercessões por nós, ele está à destra do Pai e intercede por nós. O que mais nós queremos? Estamos bem, estamos seguros, estamos guardados, temos as promessas mais incríveis que um ser humano poderia receber. Nós estamos ou não estamos bem? Ele falou que edificaria a sua igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele disse que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Enfim, ele mostrou que nós estaríamos bem guardados de tudo. E ainda disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu tive também aflições e eu venci o mundo. Jesus nos guardou de todas as maneiras que um ser humano possa ser guardado, fisicamente, espiritualmente, de tudo, de tudo, de tudo. Porque ele tinha uma missão para nós. E para esta missão tão terrível, ele precisava de alguém imbatível.
Ele precisava de alguém que não pudesse ser derrotado por nada, a não ser pelo seu próprio livre-arbítrio, pelas suas próprias decisões, mas nenhum fator externo poderia destruir essa pessoa enviada por ele. É assim que você se considera? Indestrutível. Nada pode te parar, nada pode te deter, nem principados, nem potestades, nem passado, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nenhuma dimensão, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você reconhece essa guarda? Você tem conhecimento dessa palavra? Você tem glorificado a Deus? Às vezes eu digo assim: Senhor, obrigado, porque eu sou indestrutível. Sou mesmo, é assim que eu me considero. Sou indestrutível. Não tenho medo de revólver, por quê? Porque tenho a palavra de Jesus. Não tenho medo de cadeias, de grilhões, por quê? Porque tenho a palavra de Jesus. Nada acontecerá sobre a minha vida que Ele não permita ou faça acontecer. E aquilo que vier sobre a minha vida, eu tão somente o glorificarei, pois as aflições dos mártires lhe geraram a coroa gloriosa e o estar debaixo do trono, debaixo do altar do Senhor. Nós temos motivos para andar nas nuvens, só dando glória, só exaltando, só bendizendo o nome do Senhor. Mas estas armaduras, toda essa graça, toda essa glória que Ele nos tem dado, é porque Ele tinha uma missão. Porque olha bem, Ele diz no verso 14, eu lhes tenho dado o quê? A tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus foi ouvido? Estamos guardados do mal? Mas e os mártires passaram por males? Não. Aquilo não são males. A oração de Jesus foi ouvida. O que eles passaram foi apenas um caminho para serem galardoados. Você entende desse jeito? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que maldade! Não. Você já pensou o outro lado da moeda? Jesus falou, eu te peço que os livres do mal. Jesus foi ouvido? Então tudo que aconteceu, a chuva de pedra de Estevão, a crucificação, segundo a tradição judaica, de Pedro, a extradição de João, a decapitação de Tiago, nada disso foi nenhum mal. Isso foi apenas um motivo para que, traçado por Deus, para que eles pudessem receber a gloriosa coroa da vida e de mártires. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, a Bíblia não diz? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia, Deus. Ninguém pode traspassar a porta da sua tenda. Aleluia. Mas se o mensageiro de Jezabel te encontrar, dá glória a Deus. Aleluia. Se a guarnição dos filisteus disser assim, vem aqui que eu vou te dar uma lição, opa, dá glória a Deus. Porque a promessa é tremenda, nenhum mal te sucederá. Então, se você estiver num labirinto, em angústias, puxa, querendo ver coisas resolvidas, entenda que da mão de Deus ninguém pode te arrebatar. E a ovelha que está na mão do Senhor está bem guardada. Mesmo que tenha as aflições que Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo, anima-te, porque eu sou vencedor sobre o mundo. E ele está dizendo, vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmão, deixa essa palavra entrar dentro de você, entrar no seu ser, no seu coração, na sua mente. Você não é do mundo. E se você não é do mundo, muito menos, né, como Paulo diz, aquele que milita a boa milícia, não se embaraça com as coisas do mundo, porque você não é do mundo. Mais uma vez, lá vem uma palavra de loucura. Você é ou não é do mundo? Jesus está dizendo que você não é do mundo. Mas ele disse, Pai, não tira eles do mundo não, mas livra eles do mal. Eles não são do mundo, porque eu lhes dei a tua palavra. E o mundo fez o quê? O mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, ou seja, separa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, você viu a obra que Jesus fez, né? Qual era o objetivo? Ele ia dizer para os seus discípulos mais adiante o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho significa implantar o reino de Deus. Amém? Ele disse aqui no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele tem uma missão para você, fazer que o único Deus verdadeiro seja conhecido e aquele único a quem ele enviou. Por isso é que Lucas 10:19 diz o quê? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Quem é que pode receber essa missão? Somente quem não pertence ao mundo, e quem não se embaraça com as coisas do mundo, e quem não faz aliança com nada do mundo, porque, Pai, separa-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não deixe que eles se embaraçem com as coisas do mundo. Irmão, Deus vai levantar um povo desta geração. Um povo terrível. Aleluia! Um povo que vai sentar na mesa para comer e vai ser servido por anjos. Aleluia! Um povo separado, santificado, um povo realmente guarnecido pelo Senhor. Deus vai separar para essa geração futura um povo, uma nação, que serão chamados de loucos, fanáticos e daí para frente. Aleluia! Aleluia! Mas será o povo com quem o Senhor vai contar, e o povo que verá a glória de Deus. Agora, o que temos que falar que, infelizmente, a palavra ela é muito forte. E a maioria não consegue alcançar, não consegue entender e nem se preocupa em pagar um preço de 5 minutos de oração para saber se o que está ouvindo é loucura ou é poder de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quem disse isso? Jesus, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos deixar esse evangelho simples, esse beabá, fazer parte da nossa vida. Aqui está dizendo, né? Olha, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Olha, o conhecimento de Deus faz com que ele se torne Senhor sobre nossas vidas, faz com que ele se torne um Rei eterno. Então, meu irmão, se você vai conhecer a Deus como um único Deus verdadeiro, isso significa que você vai reconhecer o seu governo como único governo verdadeiro. Amém?
Então não precisa dizer, né? Mas sempre tem que ter um parênteses, porque faz parte da atual dispensação. Sempre vamos abrir um parêntese para dizer que qualquer outro tipo de governo é satânico e é abominação diante dos olhos do Senhor. Por isso que hoje, pela segunda vez, vai a frase: é por isso que não temos irmãos assembleianos vendidos para os políticos. Porque a proposta de Jesus, essa guarda toda, a missão é que nós desfaçamos as obras do diabo. Os reinos do mundo estão nas mãos de quem? Quando Jesus foi levado ao pináculo do templo lá, o diabo mostrou a glória do reino do mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha a glória do mundo, tudo é meu, isso foi entregue. E tem pessoas querendo se tornar administrador das sociedades no mundo, usando outros livros e outras palavras que não são a palavra de Deus. O que está acontecendo? Já não estão sendo santificados na verdade. Aqui Jesus está dizendo: a tua palavra é a verdade. E você vai encontrar ainda uns batistas hipócritas, doa quem doer, quem estiver insatisfeito, olha o tamanho da porta. Você vai encontrar alguns batistas hipócritas que dizem: temos que servir tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Mentira, são servos do diabo. Aqui não servimos lei de homens, só servimos a de Deus, porque a Bíblia diz: não se pode servir a dois senhores. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só reconhecemos essa. Irmão, Jesus disse para você, depois de tudo isso: ide e pregai, fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Jesus Cristo disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. O que Jesus Cristo disse, você não acha nem uma vírgula, nem um J, nem um tio, na Constituição brasileira, nem norte-americana, nem no lixo dos russos. O que Jesus Cristo disse não se encontra no Alcorão, nem no lixo dos muçulmanos. O que Jesus Cristo disse só se encontra na Bíblia, a palavra de Deus. Ele disse: fazei discípulos, ensinando a guardar o que eu tenho dito. Portanto, Silas Malafaia, Marco Feliciano, os pastores assembleanos, o Wellington, esse lixo todo, Daniel Malafaia, essa raça toda fede diante do nariz de Deus. Aleluia. O Deus deles é lixo, eu já piso na cabeça dele há muito tempo. E eles vão conhecer o que é a voz da restauração. Vamos esperar o calendário virar, porque Deus é quem muda os tempos e as estações. Quando nós arrancarmos aquela última folhinha escrita dezembro de 2008, eles aguardem. Porque a obra neste lugar é guerra terrível. Guerra contra a igreja caída. Não estamos nos importando, doem quem doer, a direção é essa, nós vamos seguir. Não nos interessa o satanista, nem o católico, nem o espírita, não nos interessa a igreja caída. Esse é o nosso chamado. Quem tiver outro que siga, é problema de cada um. Jesus nos preparou para esta obra, está nos preparando para esta guerra, para pregar o evangelho, que é a espada de Deus na terra, e essa espada de Deus na terra vai pegar a igreja caída e vai reduzi-la a pó. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Nós, restauração, pisaremos nas igrejas que entregaram o seu cetro para o diabo. Assim o Senhor tem revelado e confirmado nesse ministério. Nós vamos acabar com eles, sabe por quê? Porque Deus investiu para que assim seja.
Saul vai lá e extermina os amalequitas. Davi acaba com os filisteus. E assim é conosco, restauração. Chama ao arrependimento, chama à restauração. Não quero ouvir, deixa comigo que eles vão ser reduzidos a pó. É assim que é nesse lugar. E é assim que vai ser. Porque assim o Senhor tem dado a direção, meu irmão. O evangelho glorioso não pode ser aliançado com absolutamente nada. O evangelho de Jesus Cristo é puro. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra coisa que o contexto espiritual nos tem mostrado. Num tempo primeiro, Jesus dizia: ide pregai, vos dou poder para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus, você é filho de Deus? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nós encontramos na dispensação passada, no tempo da evangelização, e isso mexe com a cabeça de muita gente. Tem gente que não entende de jeito nenhum que evangelização já era. Quem está no tempo da evangelização está fora do propósito de Deus. Eu disse que quem está no tempo da evangelização está fora do propósito de Deus. Eu aceito qualquer desafio. Não existe mais evangelização. O tempo hoje é restauração. E restauração é para a igreja que um dia conheceu a Deus, mas se prostituiu, caindo, vendendo, pisando no sangue de Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. No tempo passado da evangelização, Jesus dizia: eis que vos dou poder, ide desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, era uma palavra de guerra para ir contra o reino de Satanás. E tinha gente já na dispensação passada, eu encontrei pastores covardes que diziam assim: irmão, você está aqui na igreja com Deus, você fica aqui na sua. O diabo está para lá, tu deixa o diabo para lá, porque ele era covarde e a única coisa que ele tinha para pregar era covardia, pilantragem, mercenarismo. Em outras palavras, né, se você está aqui e está dando o seu dízimo, está tudo bem, está sustentando o barrigudo, está sustentando a filha dele, os filhos em colégios caros, colégios particulares, as viagens no fim de semana, pagando aluguel nos bairros nobres. Era isso, em outras palavras, que o mercenário queria dizer. E vinha com uma desculpa. Mas o que Jesus disse era: vai lá no reino de Satanás, amarra o valente, lança ele por terra, pisa na cabeça dele, desfaz as obras dele e liberta os cativos. Essa é a palavra do Senhor. E já nesse tempo, meu irmão, a palavra continua a mesma, só que a dispensação mudou, o foco é outro, o propósito é outro, os objetivos são outros, mas a autoridade, o Deus é o mesmo. Por isso a Escritura continua nos advertindo: não fuja e persiga os inimigos. Mas agora quem Deus quer perseguir? Deus já não está perseguindo mais os feiticeiros. Está marcada uma profecia bíblica, preste atenção que você vai ler novamente e agora vai entender. Há uma profecia bíblica que diz: naquele dia, eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os agoureiros, contra os que adoram ídolos, fazem suas obras de artífices. E naquele dia, Jesus está se referindo à manifestação do seu reino, quando ele implantar o milênio. Ele está falando naquele dia. Sabe por quê? Porque hoje o foco dele, meu irmão, é pegar os caídos, é pegar os apóstatas, é pegar os mercenários, é aqueles que estão negociando com a sua ovelha, que fazendo da sua casa uma negociata, um grande negócio virou a igreja de Deus, como Pedro escreve lá em 2 Pedro capítulo 2,
que o povo viraria uma massa de manipulação. Hoje o foco são esses. E o chamado é para ir contra esses. Você pode dizer, eis-me aqui? Nem todos podem dizer eis-me aqui. Por quê? Porque a visão do social, a visão do somos todos irmãos, ainda está na cabeça de uns. Precisa ouvir a palavra que Deus disse já nesse ministério, que Ele quebrou a vara chamada graça e a vara chamada união. Não tem mais isso, irmão, não tem mais união. Não tem mais graça nenhuma com quem está fora do propósito de Deus. Não somos todos irmãos, não. Esquece esse negócio. Você tem que saber quem é o teu Deus e quem não é o teu Deus. Então, Jesus nesta oração, Ele está dizendo, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Nesse final de dispensação que estamos vivendo, a palavra tem sido repetitiva a respeito disto. Não sabemos o que o Senhor trará a partir de janeiro. Mas aqui diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Engraçado, tem gente por aí se dizendo evangélicos, se candidatando e o mundo votando neles. Tem evangélicos ganhando política, entrando para prefeito, entrando para o Senado. Tem evangélicos espalhados, dizem eles ser evangélicos, e todo mundo os apoiando, gostando deles, mas aqui Jesus está dizendo que aqueles a quem Ele deu a palavra, o mundo os odiou. Ora, você consegue seguir a minha linha de raciocínio? Se você se candidatasse e batesse no peito e dissesse, eu sou um candidato, eu sou genuinamente evangélico, eu não abro mão da Bíblia, quantos votos você acha que você teria? E como é que eles têm tantos votos e recebem até medalha de honra ao mérito do Congresso? Então eles não têm a palavra, porque o mundo os está amando e abraçando, mas Jesus está dizendo, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus te chamou para estar, como Ele diz, Pai, não tira eles do mundo. Jesus te chamou, ainda que você esteja no mundo, você tem que ter consciência de que não pode se envolver com o sistema do mundo. O sistema do mundo é abominação e Deus quer que façamos nele a diferença. Aqui, para concluirmos, diz no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, quem vai levar a palavra do Senhor? Aqueles que recebeu a sua palavra. E aqui diz, eu quero rogar por esses aqui, que também, por outros que virão a crer por intermédio da palavra. Ora, você há de convir que as pessoas que têm se falado cristão e que estão ocupando cargos políticos, eles não abrem Bíblia para canto nenhum, eles não pregam nada, eles não dão testemunho de crente. A despeito disso, está por aí um tal de garotinho, Rosinha garotinho, seus filhos todos já no cabide de emprego da política, e que influência eles têm feito na sociedade? Nada, absolutamente nada. Então, meu irmão, seja sim, sim, não, não. Não fuja, persiga. E quando você vê um crente candidato, um crente envolvido com a política, diga para ele, dê lembranças ao teu amigo Satanás.
É isso que você tem que fazer. E essa coragem você tem? Se não tem, nós vamos estar orando agora. Você quer que a história da sua vida mude? Sabe aquele crente político que sempre passa perto de você? Se você não puder dizer em seu nome, diga no meu. Olha, o pastor Tupirani lá da Geração Jesus Cristo, Rua Mariano Procópio 35, mandou dizer para você que é candidato, que é político, para dar lembranças para o diabo, que você anda junto com ele. Se você não quiser falar no seu nome, pode falar no meu. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Você já ouviu falar na unção de valentia? Na unção de força e de poder? Você já ouviu falar do espírito que estava sobre Sansão? Você já ouviu falar do espírito que estava sobre Jonatas? De mantos de cantecuba labassoricantos. Meu Deus, meu Deus. Olha bem. Olha a unção que vai ser derramada nesta noite. Eu vou só dizer o fato bíblico que revela esta unção. E se você tiver entendimento, buscar, vai alcançar, e você será um fenômeno. O Espírito Santo acabou de me revelar. Lembra quando Davi estava para casar? Você lembra? Aleluia, aleluia a Deus. Engrandecido seja aleluia a Deus. Glorificado, aleluia a Deus. Aleluia, Senhor. Você lembra do que Saul estipulou Aleluia. como dote? Aleluia. E cantos de mantos. Davi estava para se casar. Aleluia. Aleluia. Mas antes do seu casamento, ele tinha que pagar um dote. Aleluia. O dote era impossível. Exigia muita valentia, muita vontade de se casar. Tinha que valorizar muito a sua noiva. Tinha que desejá-la muito. O encontro triunfal tinha que ser muito desejado para que ele se dispusesse a pagar aquele dote. Aleluia. 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 Sabe o que aconteceu? O dote foi estipulado em 100 prepúcios de filisteu. Mas ele chegou com 200. A unção é esta, a unção é esta, a unção que desceu sobre Davi para ele entrar no arraial dos filisteus e fazer aquela obra tremenda e partir para o encontro triunfal com a noiva. Esta é a unção, irmão. A unção que vai te capacitar. Uma unção de valentia, uma unção de coragem, uma unção de vitória. Aleluia a Deus. Porque esta unção capacitou Davi a fazer aquilo que ele não tinha condições de fazer. Então, irmão, ligado com Deus, recebe a unção. Ligado com Deus, glorifica e recebe. Adora Ele, porque Ele marcou esse dia.
Aleluia! Louvado seja o único e verdadeiro Deus. A unção que capacita para o impossível. A unção que capacita na palavra, na força, na determinação. Deus que opera tanto no querer quanto no efetuar. Deus vive poderoso, santo e majestoso. Louvado sejas, Senhor, pelos céus abertos, meu Deus, pelo toque da tua graça sobre nós. Senhor, alguns já sentiram nesta noite, mas eu ainda quero te pedir, derrama sobre nós aquela unção que recaiu sobre Davi, que tipifica o reinado messiânico, que tipifica a própria restauração da nação de Israel, pois Davi fez que o povo voltasse novamente para adorar o único e verdadeiro Deus. Davi foi um restaurador com o reinado messiânico. Aleluia! Davi foi um restaurador sendo rei, profeta e sacerdote. Aleluia! O Senhor já nos tem dado sacerdócio neste lugar, já nos tem dado a profecia neste lugar. Agora abre, Senhor, as portas de bronze do reinado, ó Deus, pois nós vamos, ó Deus, nos chamar um grande império. Nós vamos, Deus, influenciar as nações. Enquanto, ó Deus, o diabo vem aí com o comunismo, nós continuaremos indo com o evangelho, ó Deus. E nós saberemos que ninguém nos pode resistir, pois há um que detém ao diabo até que do meio seja tirado. E quando ele for tirado, nós iremos com ele, Senhor. Aleluia, Deus. Por isso, Deus, aquela unção derrama sobre nós. Capacita-nos, Senhor, a entrarmos no forte do inimigo e apresentar o dobro de triunfo. Aleluia, Deus. Galhos secos de uma árvore onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador veio a brotar. Senhor, o nosso Deus, para nossa alegria, Jeová Shalom, Jeová Rafa. Para nossa alegria é o Elion, é o Shaddai, único
único e verdadeiro Deus. Olha a unção chegando, a unção está aí. Aleluias, aleluias ao Senhor de toda a glória. Aleluia, aleluia. A primeira unção que Ele derramou sobre ti foi sobre o entendimento para compreenderes o plano da salvação. Daí Ele não parou mais. Ele derramou unção de libertação sobre ti. E o diabo disse: que isso? Perdi mais um. Ele derramou uma unção de coragem. E você saiu do teu comodismo e subiu ao monte para encontrar com o Senhor. Ele continuou derramando unção, 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 mudando os tempos e as estações. Ordenou um anjo para pegar uma tenaz tirada do altar. E a tenaz tocou os teus lábios e purificou os teus pecados. E te capacitou a falar do nome dele e da sua glória. E a unção não para. E nesta noite tem unção. Licantos, demante, cante, comba, lava, soricantos. Agora eu vou intitular esta unção desta noite. Ela se chama a última unção. É a unção que vai te capacitar ao encontro triunfal para chegar às bodas do Cordeiro. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Os galhos secos de uma árvore qualquer saia da videira seca, se junte ao Senhor que é a videira verdadeira, rompa de vez. Ele já derramou a unção sobre ti para você romper com as trevas, romper com os acomodados, romper com os caídos, romper com os que não querem compromisso, romper com os que não querem pagar o preço, romper com os que querem viver de aparência, romper com os que querem viver de títulos, romper com os que suportam viver vazios. Ele derramou uma unção sobre ti para que você se sinta incomodado sempre, querendo mais e mais e mais e mais. Você já ouviu falar da unção do caminho de Emaús? Volta-te para o Senhor. Ele já derramou essa unção sobre ti. Eleve os olhos para os montes e diga: voltarei a Jerusalém, voltarei aos propósitos do Senhor.
pode chorar, pode sorrir, pode saltar como os bezerros do cevadouro, pode subir aos montes com asas de águia. Senhor, eu queria estar ao seu lado, ter andado contigo pelos lugares onde passaste. Eu queria reclinar minha cabeça em teu peito e ouvir ensinamentos bem atentos. Eu estava longe deste mundo seu, só desejava viver o meu. Obrigado, Senhor, tu olhaste pra mim, me deste perdão e eu salvo estou. Nos galhos secos do mar, você também vai crescer. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Ele ainda está tratando. Deus fiel, coragem, coragem aos 300 de Gideão. Deus bendito, Deus eterno, santo e majestoso, glorificado seja exclusivamente o teu santo nome. Lembrado, engrandecido seja o teu nome e a tua santa palavra, ó Deus. Se alguém tem sido abençoado, que se lembre da tua palavra, Deus. Se alguém tem sido tocado, que se lembre do teu nome, ó Deus. Se alguém tem crescido espiritualmente, que se lembre da intimidade do quarto, que se lembre do teu sangue, da tua intercessão, do teu amor e das tuas misericórdias. E assim, ó Deus, aquele que de ti se lembrar, receba a porção dobrada, Deus. Ainda que tu não possas multiplicar os obreiros, meu Deus, multiplica a tua unção,
Se são poucos os obreiros, ó Deus, derrama mais unção, mais revelação, mais graça sobre graça. E aqueles, ó Deus, que tu tens trazido, derrama as tuas compaixões. As propostas do mundo são grandes, e as propostas, ó Deus, daqueles que são caídos, maiores ainda. Cargos têm sido oferecidos, ó Deus, até salários, falsas posições de lideranças são oferecidas, porque o inimigo conseguiu aliados. Mas, Senhor, elevamos os nossos olhos para os montes e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor não deixará vacilar o nosso pé. Tu que não dormes, não tosquenejas, há de nos guardar, pois nós temos dito: sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Recebe toda a graça, unção, autoridade e poder, nós tributamos a Ti e a Ti rendemos glória hoje e eternamente, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem receber a unção para desfazer as obras do diabo, não fugir e encarar os perigos da terra e sair vencedor. Aqueles que desejam esta unção tremenda declaram: pois esta vitória há de ser nossa. Amém. Tenha a paz do Senhor para o seu irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.